Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Fatinha, cumprimentar aqueles que nos antecederam em suas falas, fazer um cumprimento muito particular ao deputado Tio Carlos, que trouxe aqui uma importante reflexão. Não vou nem entrar na discussão da descriminalização da droga, mas só para lembrar que de janeiro a março, 47 policiais foram mortos no estado do Rio de Janeiro. Só para lembrar que hoje realizamos uma audiência pública, audiência essa que foi solicitada pelo deputado Paulo Ramos e pelo deputado Carlos Osório, audiência essa que foi feita em conjunto com a Comissão de Segurança Pública e a comissão presidida pelo deputado Valdec de Economia, Indústria e Comércio, e o objetivo desta comissão, desta audiência, era olhar as propostas relativas ao enfrentamento do aumento do índice de roubo e furto de carga. E exatamente na fala daqueles que estão no empresariado, e eu quero traduzir aqui a fala de um representante de uma associação da Fazenda Botafogo, ele retrata a ausência do Estado nesses locais, criando aquilo que ele denomina um Estado independente. Por que trago essa discussão? Porque se de um lado, quando nós recebemos os dados estatísticos que foram apresentados pela Firjan, pelo Instituto de Segurança Pública e pela Polícia Rodoviária Federal, nós vamos verificar que 2 estados no Brasil se destacam na questão do roubo e furto de carga. O primeiro estado, São Paulo, que é muito maior em territorialidade e número de municípios do que o estado do Rio de Janeiro, e o segundo estado, o estado do Rio de Janeiro, que detém nada mais, nada menos que 40% das ocorrências registradas em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, ao longo desses 10 anos, nós tivemos 9.943 ocorrências de roubo de carga. No Rio de Janeiro, somente em 2016, o prejuízo dado pelo roubo de carga, ele alcançou 619 milhões. Quando você transfere esse prejuízo para o impacto econômico que acontece no Estado, esse prejuízo vai para R$1.700.000. A cada 53 minutos, uma carga é roubada no Estado do Rio de Janeiro. Quando nós olhamos a mancha criminal, nós vamos verificar que essa mancha está concentrada, em primeiro lugar, naquela área denominada Pavuna, Chapadão, Pedreira, Fazenda Botafogo e adjacências. Fora dali, a gente migra para a Baixada Fluminense, nas cidades de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis. E um novo território que surgiu na análise dessa estatística da mancha criminal, que é a comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Então, nós podemos dizer que praticamente 2 batalhões têm uma intervenção imediata com a questão do roubo e furto de carga, que é o batalhão 41º e o 7º batalhão 41º em Irajá e 7º batalhão em São Gonçalo. O que é mais complicado na narrativa dessa história é a observação, por exemplo, dos empresários que já identificam que essa carga é levada para dentro da comunidade, enquanto numa empresa com seus recursos de pessoal e de maquinário leva 2 horas para distribuir uma carga. O fato é que há um grupo de adolescentes que são utilizados nessa atividade criminosa, e aí esses adolescentes, não mais do que 16 anos, passam a funcionar como responsáveis pela distribuição dessa carga. E o que a gente tem que olhar? É que
o que espera esse adolescente é muito pouco, porque o Estado para ele pouco representa. Como um soldado daquele que produz, como soldado dessa organização criminosa, ele ganha R$ 1.200. E o que ele deseja é se dirigir ao shopping, comprar roupa de grife, comprar tênis e o resto consumir droga. Então, acho sim, e a gente tem que entender que hoje o roubo de carga está diretamente vinculado ao tráfico de drogas e ao tráfico de arma, na medida que essas organizações criminosas identificaram no roubo de carga uma modalidade de recuperação fácil do dinheiro ali investido, e aí a gente tem que fazer um alerta aqui ao papel do município, na medida em que é possível constatar a venda de produtos roubados imediatamente. Uma carga chega à comunidade do Chapadão, esse foi o exemplo dado na audiência, às 4 da tarde. Essa carga roubada está sendo vendida pelos camelôs a partir das 18 horas. Então, tem que sim haver uma interlocução com a prefeitura e com os outros órgãos. O que foi de resultado efetivo dessa audiência? Aí eu quero agradecer a presença do deputado Valdec Carneiro, que, junto com a Comissão de Segurança, presidiu essa audiência, o deputado Paulo Ramos, o deputado Carlos Osório, o deputado Zaqueu Teixeira, para dizer que nós saímos desta audiência com 15 medidas que podem e devem ser adotadas para enfrentar esse grave problema que assola o Rio de Janeiro, que vai desde a transformação da Delegacia de Roubos e Cargas numa divisão, para que possa ter capilaridade e alcançar esses outros espaços fora da cidade do Rio de Janeiro. A criação, quem sabe, de um comitê de monitoramento dessas ações. Já saímos com o compromisso da Firjan fazer um grupo de trabalho com a presença da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e outros atores, para que possamos estabelecer parcerias com a polícia, com a Firjan e os órgãos de segurança pública. Lembrando aqui que houve uma iniciativa que mostrava que no ano de 2016, cerca de 60 cargas eram roubadas por mês. E uma experiência denominada Operação Asfixia, que foi feita em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Força Nacional. Uma operação muito simples na sua organização, no seu planejamento. Apenas olhar essa mancha criminal e colocar na área relativa, Chapadão, Pedreira, nessa área, Pavuna, colocar nessa área um efetivo que impeça que essa carga migre para dentro dessas comunidades. Então, nós saímos de cerca de 15 a 20 ocorrências semanais para 6 ocorrências semanais. Essa operação foi interrompida porque surgiu o problema relativo aos presídios na região norte, então esse efetivo da Força Nacional foi deslocado para atender essa nova demanda. É preciso enfrentar de forma muito firme a questão da legislação. A questão, por exemplo, da receptação qualificada, a fala do delegado Tiago Dorigo, a quem eu faço aqui o meu elogio, na mesma forma ao delegado Marcos Castros, ambos da Delegacia de Roubo e Furto de Carga e do Departamento Geral de Polícia Especializada, mostram de uma forma transparente que essa operação, por si só, foi possível de impactar e reduzir. Mas quando a gente quer atingir lá na ponta aquele que faz a receptação qualificada, a pena dele não passa de 8 anos. E aí isso quer dizer que ele, com primário não identificado anteriormente, ele jamais vai preso.
Então, trabalhar no Congresso Nacional essa legislação é fundamental. Acho que a gente tem um dever de casa dessa casa para cumprir, né? O deputado Paulo Ramos, o deputado Jorge Pisciani, o deputado Rafael Pisciani, tem nessa casa, e o próprio deputado Zaqueu Teixeira, tem projetos de lei em andamento. Eu disse que nós tínhamos que copiar as mulheres, da mesma forma que, no mês das mulheres, nós reunimos todos aqueles projetos que eram importantes para o enfrentamento da violência contra a mulher, devemos fazer isso. Eu vou encerrar minha fala, mas não sem antes dizer que voltarei a essa tribuna para continuar essa reflexão, mas não sem antes conceder uma parte ao deputado Tio Carlos. Não, deputada Marta Rocha, também a gente tem que fazer um apelo para a sociedade, porque quem quer paz não compra produto roubado, ou pelo menos de origem duvidosa. Esse é um apelo que todos nós temos que fazer também uma reflexão. À medida que a receptação é um crime que tem que ser realmente punido com muito mais rigor. Essa é uma reflexão que eu faço para todas as pessoas. Muito obrigado. Eu queria apenas fazer uma correção, que quando falei do crime, indiquei a pena equivocada, que são de 4 anos, o que impedirá, né, que aquele que vende produto roubado, ele continue em liberdade, e aí a gente tem que entender que o roubo de carga, ele segue a um princípio básico. Eu roubo porque eu tenho alguém que quer comprar, né? Ou seja, enfrentar o roubo de carga também pelas relações do mercado seria talvez uma boa estratégia, porque de um lado tem alguém que quer vender e, como bem disse aqui, lamentavelmente, do outro lado tem alguém que se dispõe a comprar produto roubado, carga roubado, e não consegue entender que aquele seu gesto contribui para o aumento da criminalidade. Muito obrigada, senhora presidente.